Olá, é com renovada alegria que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje aborda um tema que todos nós aspiramos e desejamos, a felicidade. O que realmente necessitamos para sermos felizes? E de onde nasce a nossa infelicidade? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa e vocês são os nossos convidados a participar. Os nossos telefones já estão aí na tela, você pode ligar, você também pode enviar sua mensagem de texto. Também estará aí na tela o nosso e-mail. Escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. Nosso endereço é tv@lep.org.br. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja bem informado de tudo o que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. Felicidade, este é o tema que estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, o nosso amigo Mário Farias. Mário, que satisfação e que felicidade contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Madeira. Boa tarde a você que nos assiste. É uma satisfação, que Deus nos ajude a todos que estamos aqui num bom programa e que também quem nos assiste. Ótimo, vamos falar sobre felicidade. Pois é. Todos nós desejamos, aspiramos à felicidade, queremos ser felizes. Te pergunto, Mário, o homem, o ser humano, ele busca a felicidade? É o que a voz do povo nos diz, né, Madeira? Então tem muito sucesso popular, músicas, em que os autores dizem isso e caiu no agrado do povo. Por exemplo, na música de autoria do Antônio Marcos, cantada por Roberto Carlos, Como Vai Você?, tem uma parte lá que diz, eu preciso tanto me fazer feliz. Tem uma música também do Rap Brasil, que diz, eu só quero ser feliz, inclusive é o título da música, andar tranquilamente na favela em que eu nasci. E tem música também do Fábio Júnior, 20 e poucos anos, que diz, eu só quero nesta vida ser feliz. Então, e nós sabemos disso, nós queremos o bem-estar, a felicidade. O Allan Kardec, no comentário à resposta 917 do Livro dos Espíritos, começa dizendo isso, que todos nós buscamos a felicidade, e isso é abordado na filosofia também, filosofia socrática e dos seus discípulos, que o homem busca a felicidade. Todos nós buscamos. Desejamos essa felicidade. E, inclusive, no Evangelho, eu entendo que nós encontramos não a palavra felicidade, mas reino de Deus, reino dos céus. Especialmente, por exemplo, no capítulo 3º do Evangelho de São João, que diz que o homem, para ver o reino do céu, para ter o reino do céu, precisa nascer de novo. E feliz está como bem-aventurado. Então, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, diz que são bem-aventurados os humildes, os pacificadores, enfim. Então, felizes, bem-aventurado é sinônimo de feliz. Então, temos essa expressão no Evangelho também. Mário, e no que consiste a felicidade? No que consiste? No que consiste? Bom, na questão 967 do Livro dos Espíritos, diz que a felicidade dos espíritos puros consiste em saberem tudo. Então, o conhecimento é necessário para a felicidade. Consiste também, a felicidade dos espíritos puros, em não terem inveja, não terem ciúme, não terem ambição, não terem cólera, enfim, esses vícios que a gente sabe que nos causam mal-estar e que têm sequelas, que têm consequências. Então, além de saberem tudo, de não terem esses sentimentos deletérios, cólera e outros tal, e também consiste em fazerem o bem, em estar em atividade. Não é aquela contemplação ao lado de alguém, não. Inclui a prática do bem nesse pacote da felicidade para os espíritos puros. E para nós, que ainda não somos espíritos puros? Então, veremos na questão 922 do Livro dos Espíritos, que fala que a soma de felicidade que cada um de nós pode ter consiste, do ponto de vista material, na posse do necessário, e do ponto de vista moral, da consciência tranquila e da fé no futuro. Realmente, ao longo desse programa, eu quero ver se consigo caracterizar bem a importância da fé num futuro melhor e na nossa destinação à felicidade plena.
Agora, isso então é o que consta na questão 922. Agora, também, com certeza, nós sabemos que para a nossa felicidade relativa ou absoluta, além da posse necessária, da consciência tranquila e da fé no futuro, depende da nossa saúde também, né, Madeira? Claro. Da saúde física, da saúde mental, do equilíbrio mental. E tudo isso são coisas que nós pretendemos agir para conseguir. Bens materiais, a consciência tranquila através do cumprimento do dever, a fé no futuro através do estudo, da reflexão, da observação, e a saúde dos cuidados que nós devemos ter. Então, isso aqui é importante. Ao encontro do que está na expressão de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Tu ainda agora falavas na questão, Mário, da felicidade plena. Aí eu te pergunto, Mário, aqui na Terra é possível termos esta felicidade plena aqui na Terra? Madeira, os espíritos benfeitores, superiores e a nossa observação nos mostram que não é possível. Não é possível. Então, na questão 920 do Livro dos Espíritos, que começa a parte 4ª das esperanças e das consolações, então a pergunta é mais ou menos essa, e a resposta é peremptória: não. Aqui na Terra, pela destinação que ela tem no momento com o planeta, de oportunidades, de prova e de expiações, ainda não é possível a felicidade plena. Sim, ainda não é possível. Ainda não. Mário, e a riqueza? Madeira, só um pouquinho. Pois não. É importante que se fale que a gente tem noções de felicidade, tem momentos felizes. Certo. Inclusive, até apelando novamente para a voz do povo, expressa no agrado das músicas populares, Martinho da Vila nos canta na música Pequeno Burguês: felicidade, passei no vestibular. Quem não fica contente de passar no vestibular e em outras conquistas? Mas a faculdade é particular. Claro. Então já vem. E a gente está aqui para evoluir, essa é a única finalidade, para nos aperfeiçoarmos. Então, feita uma conquista, já surgem outras bem apelativas, bem exigentes quanto à superação. E é uma expressão também que da filosofia, e que está no cancioneiro popular. O Daír José canta numa música que felicidade não existe, o que existem são momentos felizes. Agora, uma coisa importante também nesse contexto é de se dizer que se não existe a plena felicidade, também não existe a plena infelicidade. Certo. Nem que seja no íntimo da pessoa, ela sabe que foi criada por Deus para ser feliz, e isso toca ela a buscar alguma coisa, a batalhar. E também o próprio, a doutrina espírita, ela nos ensina também, né, Mário, que a felicidade ela é também relativa à posição de cada um. Né? Exatamente. O que basta para mim ser feliz, para ti, tu poderia ser a pessoa mais infeliz. Né? Verdade. Se para mim, eu ganhando, dando um exemplo, ganhando um salário mínimo, estou feliz, estou empregado, ganhando um salário mínimo, para outra pessoa, o salário mínimo é motivo de tristeza. Né? E isso inteiro se tratando de felicidade relativa. E ainda Agora, felicidade a relativa. absoluta é claro, é outras coisas. Mário, a riqueza, as coisas materiais, ela contribui para a felicidade? Porque eu te pergunto, Mário, porque há pessoas parece que associam a sua felicidade às conquistas materiais ou na posse do dinheiro. Se eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Se eu tiver tal coisa material, eu seria uma pessoa realizada. Então, por isso essa pergunta, a riqueza, as coisas materiais contribuem para a felicidade? Tá certo, a riqueza material tu te refere, porque Sim, pode ter outras riquezas, né, de conhecimento, material. de virtudes, tá certo. Então, Madeira, com certeza a riqueza material não é suficiente para a felicidade. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que nem uma mensagem do benfeitor espiritual, que nem somadas a juventude, o poder e a riqueza, que é suficiente para a felicidade. Mas então, focando a riqueza, ela com certeza não é suficiente. Também os espíritos benfeitores nos esclarecem no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo que ela não é necessária para a felicidade. Agora, ajuda. Ajuda porque nós estamos no corpo, precisamos dos recursos materiais e inclusive também a riqueza pode ser um poderoso meio de fazer a caridade e de progresso intelectual. É verdade. Que ela instiga o trabalho. Porque a riqueza adquirida com o trabalho dá o que fazer e mantê-la também. Então, concluindo, não é suficiente para a felicidade, não é necessária, mas ajuda. É um meio através do qual, bem empregada, pretexto, para si próprio e para os outros, ajuda então
a fazer o bem, a cumprir o dever da caridade e auxilia. Mário, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde nos fala sobre bem-aventurados os aflitos, no item 20, ao qual nos aborda a questão que a felicidade não é deste mundo. Então é sobre isso, eu quero as tuas considerações a respeito, né, ao qual nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 20, que fala que a felicidade não é deste mundo. Tuas considerações. Exatamente. Então, até nesse mesmo item, tem um comentário do Espírito Benfeitor, isso é das Instruções dos Espíritos, essa parte aí do capítulo 5. Então fala que aqueles que dizem que nós temos uma única existência, que a Terra é a única morada, e que nós temos uma única existência na Terra, e que aqui poderíamos atingir a felicidade plena, enganam-se e iludem os outros. Porque é sabido que a Terra não é a única morada, existem mundos em condições habitados por seres humanos em condições similares, mas muito melhores, inclusive mundos ditosos, né? E na Terra nós não temos uma única existência, temos várias. Então, a essa que nós estamos vivendo, se não é tão boa, estamos melhor do que antes, e estaremos melhor numa próxima existência. Sim. É a lei do progresso, mercê da bondade de Deus, que depende do nosso esforço para acelerar esse processo. Mas então, no momento, isso é uma expressão inclusive de um dos livros da Bíblia, do Velho Testamento, do Eclesiastes, que a felicidade não é desse mundo, por essas questões da destinação da Terra, no momento, que é planeta de provas e expiações, por essas razões que já se falou, por exemplo, que consta na questão 920. Mas, por outro lado, Madeira, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo, nas Instruções dos Espíritos, no item 13, que fala da fé e da caridade, fala que pode ser que não ser verdadeira essa questão, que a felicidade não é desse mundo, uma vez que não se busque a felicidade nos gozos materiais, e sim no bem. Então, a gente vê pessoas que se manifestam felizes e realmente, por exemplo, expoentes, assim que a gente tem conhecimento, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, são pessoas realmente que viveram na prática do bem. Sabe, uma feita, eu li no livro Pérolas de Luz, da escritora espírita Cenira Pinto. Sim. E ela aborda uma questão que tu ainda agora estava abordando, Mário, que ela disse assim, que a felicidade, ela não é deste mundo, ela diz realmente, mas que a podemos conquistar agora, através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso melhoramento, né? Mas que a gente pode conquistar agora. Ela não é deste mundo, mas que podemos a conquistar a partir de agora, né? Através do nosso trabalho, né? Então, Madeira, no capítulo 11 também, nessa abordagem da fé e da caridade, no item 13, das Instruções dos Espíritos, os benfeitores espirituais, comentam lá que, sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Mas, por enquanto, não vamos ficar em busca dessa felicidade e quase sempre em meios ilusórios, inclusive até com comprometimentos, em momentos assim de felicidade enganosa, em drogas lícitas e ilícitas. Nós devemos, então, curtir o nosso momento, não nos iludirmos que há forma de conseguir felicidade que não seja, então, pela prática do bem e com muito esforço e ao longo do tempo, que exige paciência e tudo. Então, sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Aí entra a questão da fé no futuro melhor, certo, que é necessário para a nossa felicidade relativa que podemos ter. Mas, no momento, a nossa encarnação tem o objetivo exclusivamente do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Por isso que no capítulo 6, o Espírito de Verdade, do Evangelho, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala, espíritas, serve para todos, não espíritas também, amai-vos, instruí-vos, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Mário, e de onde nasce a nossa infelicidade, Mário? De onde nasce? Olha, na questão 614 do Livro dos Espíritos, que fala nas leis de Deus, fala que a nossa felicidade depende do conhecimento e da vivência das leis de Deus. É a primeira questão, 614, da parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais.
Então, o homem só pode ser feliz se cumprir as leis de Deus. Certo. E para isso tem que ter conhecimento. Embora, como conste na questão 621, que ela esteja na nossa consciência, nós temos que desenvolver. Nós temos que fazer a nossa consciência desabrochar. Como nós estamos nos esforçando aqui, com quem está nos ouvindo, com a sua reflexão, com certeza está fazendo, então, essa lei divina que está íncita, que está em si, desabroche, e é através, então, da vivência dessa lei que a gente pode ser feliz. Então, pela não vivência da lei de Deus, a gente cava a infelicidade. Pela ilusão, pelo medo, pela falta de cuidado com a saúde, enfim, tudo coisas que o reverso está ao nosso alcance para a busca da felicidade, relativa agora e plena no futuro, depois de muitas reencarnações e vivências na Terra e em outros mundos. Então, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança. Isso é a música também. Mário, quais são as possíveis causas que levam à infelicidade? Poderia se nos citar umas possíveis causas que podem nos levar à infelicidade? Principalmente o egoísmo. O egoísmo. E o que advém do egoísmo? Ciúme, inveja, a insegurança, os temores, a falta de resignação, de compreensão que as coisas acontecem para o nosso bem, a revolta contra Deus, inclusive também está no capítulo 5, esse comentário, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dentre as faltas que cometemos, que nos causam mal-estar, que a gente chama de infelicidade, a pior de todas é a revolta contra os desígnios de Deus. Então, daí a necessidade de nos capacitarmos para compreender que Deus faz o que convém para nós. Tem na questão 394, os comentários, depois da questão 394 do Livro dos Espíritos, diz que para o nosso bem Deus nos dá tudo o que é necessário e priva-nos do que seria prejudicial. Que maravilha isso, Madeira! Nos dá tudo o que é necessário para a nossa felicidade e priva do que seria prejudicial. Então é a questão de nós compreendermos isso. Claro. Mário, sendo a Terra um planeta de provas e de expiações, como devemos encarar a dor, o sofrimento e os problemas da vida? Como devemos encarar? A dor é uma mestra. E é uma bênção. Inclusive, lá no Hospital Espírita, ouvindo um comentário do Edmilson para os pacientes, ele dizia, se beliscar na mão me dói. Que maravilha! Porque a falta da dor é o sintoma da ansianise. Eu me belisquei aqui, doeu. Pronto. Neste momento eu não estou com ansianise. E, além do mais, nos alerta para a correção da nossa senda. Eu sempre comparo essa questão com uma coisa bem elementar. Se nós nos aproximarmos da chama, de uma fonte quente, nós sentimos aquela ardência, para nos afastarmos, para não acontecer coisa pior. Então, qualquer outra dor é para isso, é um alerta, para que nós procuramos corrigir. Os sofrimentos também é uma consequência inevitável de atitudes que nós tomamos, que precisam ser corrigidas. Então, a gente não entende plenamente se a dor, se o sofrimento, as contrariedades não nos causassem mal-estar, não seriam dor. O faquir se toma aquelas posturas em cima de prega, de faca, e parece que não sente dor. Quem caminha em cima também não perdoa quem não se sente ofendido. Então, tem coisas no estágio evolutivo que nós estamos, que a dor ela causa mal-estar, mas cabe nós compreendermos que é uma mestra que ensina, o sofrimento é um mestre. Então, é questão de nós sabermos tirar as lições e os proveitos para nós e para os outros. Sim, essa lição do sofrimento ela é importante, e me recordo uma frase do Chico Xavier, que ele dizia, a pessoa que é feliz, que nunca sofreu, tem a felicidade dos bobos. Ele dizia assim. Não sabe valorizar. Não sabe valorizar. Exatamente. Até se costuma dizer, aí entra a questão das relatividades. Ninguém dá valor à saúde como quando está doente. Então, a gente precisa de dicotomias, de parâmetros para entender as coisas. Então, com relação à dor, a gente diz, quando eu melhorar, eu vou ser feliz. E logo que melhora, a gente sente uma felicidade, mas surgem outros desafios. A gente tem que crescer muito ainda. Para sermos plenamente felizes, temos que ser perfeitos. E a recomendação do Cristo é que sejamos perfeitos, como perfeito é Deus. Tá certo. Temos uma senda muito longe pela frente. Como diz o Espírito Emmanuel, né? As provações, as nossas provas, elas torturam, mas sem elas, a escala também ela é inútil. Então, elas são necessárias para a nossa evolução. Ela até nos impulsiona. Tem a questão
da justiça, a questão da conveniência, tudo isso. Mário, o que realmente precisamos para sermos felizes? O que realmente precisamos? Adquirirmos virtudes, que passa, então, como consta na questão 614 do Livro dos Espíritos, o conhecimento e a vivência das leis naturais, as leis de Deus. Então, do ponto de vista físico, porque nós estamos na matéria, e, sobretudo, do ponto de vista moral. Que no Livro dos Espíritos são abordadas as leis naturais, as leis de Deus, morais. Então, mas tem as leis físicas também. Inclusive, com certeza, o cuidado com a saúde, o cuidado de termos consciência tranquila, não criarmos comprometimento, enfim, toda essa vivenciar virtudes, vivenciar caridade, que fazer para os outros o que queremos que nos façam e fazer. Né? Então isso é importante porque nós temos que ser ativos. A sublimidade muitas vezes está na questão de fazer aos outros o que queremos que nos façam, fazer alguma coisa. Só acerta quem faça. Claro que sendo imperfeitos ainda podemos errar, mas aprendemos com os erros. Claro, com certeza. Crescemos com os acertos. E crescemos com os acertos. Né? Mário, e a prece, ela contribui para a nossa felicidade? A prece contribui? Com certeza. É um dos recursos que eu não falei antes, ainda bem que tu está falando agora, que é um dos que contribui para a nossa felicidade. Inclusive, no capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um subtítulo que é esse, a felicidade que a prece proporciona. Mas eu me louvo principalmente na abordagem no Livro dos Espíritos, na Lei Moral de Adoração, questão 658, 660 também, que falam que a prece torna melhor o homem, que é um gesto de humildade, que agrada a Deus e contribui para tudo. Toda a nossa atividade deve ser precedida por uma prece, para pedir que tudo transcorra bem, como nós fizemos no início deste programa, e ao final da atividade deve-se levar o pensamento a Deus, a fazer uma prece agradecendo por o que tenha se conseguido fazer, pelo que nós nos damos conta que deve ser corrigido, que é aprendizado. Então, com certeza, a prece, por agradar a Deus e por tornar melhor o homem e a mulher também, como consta nas questões 658 em diante do Livro dos Espíritos, nos contribui para a nossa felicidade. Agora, o importante não é orar muito, é orar bem. E ter compreensão que o dever de cada dia, por mínimo que pareça, é uma prece. Uma boa ação é uma prece, e às vezes é a melhor prece. Isso como consta nos livros da doutrina espírita. E também como consta no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 7, que quando orares não fazei como os gentios, que pensam que por muito falarem é que serão atendidos. Então nós temos que ter sentimento, humildade, na nossa prece agradecer, louvar a Deus e pedirmos também, mas aquilo que seja possível, que realmente que nos convenha, não metendo os pés pelas mãos. Mário, eu te faço uma pergunta, Mário, de tudo isso que nós estamos conversando, né? Tu é feliz, Mário? Madeira, eu não sou espírito puro. Eu não tenho a consciência tranquila. Então, felicidade plena eu não tenho. Agora, não quer dizer com isso que seja infeliz. Não sou infeliz, graças a Deus. Mas eu ainda não conheço e não entendo perfeitamente as leis de Deus, muito menos as pratico, estudo e me empenho, rezo para que consiga praticá-las, né? Mas seria, e não sou espírito puro, então seria muita pretensão dizer que seria feliz. Mas me contento com os recursos materiais, me empenho para ter a consciência tranquila, fé no futuro é fundamental, procuro me capacitar disso, inclusive de um futuro melhor. É muito importante a questão de não termos medo do futuro, não acreditarmos em penas eternas. Nos comentários da questão 1009 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais falam que nos refugiemos na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Então, esses atributos de Deus, que não é vingativo, que não é punidor, são essenciais para a nossa felicidade. Eu já consigo entender um pouco disso, mas tenho muito ainda que trilhar para me apropriar bem disso. E nos recomenda também, para ter fé no futuro que não vai ser punições eternas, que nós devemos combater, aniquilar a ideia das penas eternas,
que são ideias blasfematórias da bondade e da justiça de Deus, germe fecundo de todos os problemas sociais, materialismo, descrença, essas coisas. Então, Madeira, nesse contexto de ter um pouco de fé no futuro, compreender a bondade de Deus e que a minha felicidade, como a dos outros, depende do próprio esforço, não depende de outrem, então isso é uma grande coisa, e nesse contexto, essa felicidade relativa eu tenho. Perfeito. Mário, deixo agora então as tuas considerações sobre este importante tema que todos nós almejamos e desejamos e aspiramos ser felizes. Tuas considerações. Sermos felizes, termos felicidade, não termos vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então precisamos de instrução para a felicidade, precisamos de nos esforçar em fazer valer as nossas potencialidades na prática da caridade material e a moral, sobretudo, que é no relacionamento com os outros. A felicidade, então, é cantada, e prestemos atenção em letras de músicas que nos elevam e nos enlevam, porque ali está, então, se é do agrado popular, é a voz do povo, e a voz do povo, no ditado, no jargão popular, é a voz de Deus. Então, vale a pena, é possível, vale a pena lutar pela felicidade, é possível conquistá-la, embora no estágio evolutivo que nós nos encontramos e aqui na Terra, é uma felicidade relativa. A felicidade plena, então, é depois de nascer de novo, mas nós vamos nascer de novo, é Jesus que nos diz isso, é os fatos que comprovam essa realidade, é a nossa reflexão, então, nos capacitemos, procuremos compreender essas realidades, nos cuidemos da saúde, depende, até tem a expressão também que diz que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, realmente é fundamental, e o importante é que está ao nosso alcance, pelo menos enquanto não chegar aquele momento inevitável que nós teremos que morrer, que faz parte da vida, e que se adoece antes, porque inclusive a morte, como caracteriza no Livro dos Espíritos, é a desintegração do corpo. Mas, então, somos susceptíveis da felicidade, nos permitimos momentos de alegria, curtamos os momentos de alegria saudáveis e evitemos aquelas coisas ilusórias que prejudiquem. A fé em Deus, a fé no futuro, a posse do necessário sem ganância, a consciência tranquila pelo cumprimento do dever. Não é pelo não fazer o mal, e sim por fazer o bem. Então, essas expressões, fazer o bem, felicidade, são mais recorrentes na doutrina espírita do que aquilo que muitas vezes as pessoas relacionam, que é a reencarnação, embora sejam coisas que é um grande bem que Deus nos proporciona e que contribui para a nossa felicidade, que nos habilita a termos fé no futuro, de um futuro melhor. Mário, felizes estamos nós aqui em te receber aqui no Terceiro Milênio, agradecer demais a tua presença aqui e trazer esse tema tão importante. Agradeço também, desejo muitas felicidades para nós. Disponíveis nos portais www.tvferves.org.br, canal 3 e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que todos tenham uma semana repleta de saúde, de sucesso, de paz, de felicidade, com amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.